Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Olha, hoje é uma quarta-feira, 15 de junho, 18 horas e 40 minutos, quando eu estou iniciando essa gravação. Eu atrasei um pouco porque eu estava esperando alguma decisão da Selic aqui pelo Conselho de Política Monetária do Banco Central. Não chegou, vamos assumir que eles vão subir 0,5% mesmo, vai ser uma besteira, a meu ver, mas eu quero falar sobre o seguinte. Tema central de hoje. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central deles, o Federal Reserve, aumentou a taxa básica de juros em 0,75 pontos percentuais. Estão parecendo o Brasil. Mas olha só, gente, por que eles fizeram isso? Será que foi para conter essa inflação causada por combustíveis e alimentos? Nada disso. A situação norte-americana é bem diferente e eu vou mostrar para vocês. Quando o Banco Central deles aumentou em 0,75% a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos, ela não foi para 12,75%, como está agora no Brasil, e amanhã deve estar em 13,25%. Foi para singelos 1,5% a 1,75%. Ou seja, muito menor, várias vezes menor do que a taxa de juros aqui do mercado brasileiro. E ainda mais, gente, por que eles fizeram isso? Sim, eles têm uma inflação que bateu 1%, quase 1% em maio, e isso é mais ou menos metade da inflação que eles esperam para o ano inteiro. A situação ficou grave, de acordo com a visão deles, eu até concordo, mas essa inflação está associada a outras coisas. Indicador número 1, os salários estão subindo. E se os salários estão subindo, ótimo, tomara que subam mais ainda. Mas, em termos de mercado, o que quer dizer isso? Quer dizer que tem mais gente querendo contratar do que pessoas querendo trabalhar. A taxa de desemprego está muito, mas muito baixa nos Estados Unidos. O último dado que eu tenho aqui em março, 3,5%. Compara com o Brasil, que está quase 11%. É uma grande diferença. E isso, lamentavelmente, no âmbito econômico, provoca inflação. E se o país não quer conviver com esse tipo de problema, tem que aumentar juros, como o Banco Central norte-americano fez. E aqui no Brasil, pessoal, apesar dos indicadores ainda positivos no primeiro trimestre, nós já estamos enxergando alguns problemas para o segundo trimestre. O que eu falei ontem no Fora de Curva a respeito do setor de serviços, focando em telecomunicações e outros serviços que estão em queda, apesar do geral dos serviços terem crescido em abril, por conta ainda dos efeitos de reação aos lockdowns da pandemia, a economia brasileira, sim, ela está mostrando importantes sinais de desaceleração, apesar do crescimento ainda positivo, e isso aí pode se agravar com um juro escrapecente como esse, provavelmente 13,25% ao ano a partir de amanhã. Então, pessoal, não vamos comparar o que os Estados Unidos fez com a sua prime rate, sua taxa de juros básica, e o que o Banco Central Nacional aqui do nosso país está fazendo com a nossa. São contextos completamente diferentes, inflações causadas por motivos que um não tem muito a ver com o outro, apesar dos Estados Unidos, sim, também ser influenciado pelos combustíveis em alta, pelas commodities agrícolas também em alta, mas de uma maneira muito menos expressiva. Então, isso aí justifica a minha avaliação que o Federal Reserve dos norte-americanos fez a medida correta e o nosso Banco Central, que vai provavelmente subir mais 0,5 ponto percentual a nossa Selic, vai estar fazendo mais caca para o nosso bolso. Uma outra informação, e essa é bem legal a respeito do Brasil, que eu quero comentar hoje, foi o superávit de 28,5 bilhões de reais obtido pelo governo central, governo federal, agora em abril. Essa informação deveria ter saído algumas semanas atrás, mas em função da greve do Tesouro Nacional, só botamos os olhos nela no dia de hoje, quarta-feira, dia 15. O que significa esse superávit? Simplesmente que o governo federal ele está gastando muito menos do que arrecada. A regra, até pouco tempo, era exatamente o contrário. Se gastava mais do que se arrecadava, aumentava o endividamento do Estado e vinha toda aquela encrenca, inclusive inflação.
Esse dado mostra que as contas públicas elas estão sob controle, existe disciplina fiscal no governo federal brasileiro. E se reelegendo ou não se reelegendo, o atual presidente e seu ministro da Economia vão deixar uma maravilhosa herança para o nosso país. Um setor público saneado, equilibrado, que é só continuar assim que definitivamente o Brasil vai encontrar o seu equilíbrio das contas públicas, o que é muito importante para vários motivos. Primeiro, não tem inflação. E tão importante quanto isso, viabilizar a redução da carga tributária sobre as empresas e sobre as pessoas. Que nós pagamos muito imposto, gente, e esse imposto tem um péssimo retorno. Pelo menos agora nós podemos ver alguma melhoria no campo da infraestrutura, alguns avanços no âmbito da agricultura também e algumas frentes. Mas o principal é que, aparentemente, esse governo não está jogando dinheiro no lixo como os outros faziam. E esse superávit de 28,5 bilhões é uma sequência deles que vem nos últimos meses. Ele simplesmente dá sustentabilidade para as medidas de renúncia fiscal propostas no sentido de reduzir a carga fiscal sobre combustíveis, sobre energia elétrica e sobre telefonia. Isso tem que acontecer, já foi aprovado no Congresso Nacional, acho que falta mais um turno, sanção presidencial, não estou muito a par disso agora, mas seria um baita de um avanço muito positivo para o nosso país reduzir impostos sobre produtos tão essenciais, que estão tão próximos da atividade econômica, tanto das empresas como das pessoas. Imagina você rodar com combustível mais barato, pagar menos telefonia, pagar menos energia elétrica, pode se produzir muito mais. É aquele negócio, gente, energia é a força vital de qualquer organismo. Seja o nosso, que temos que comer umas costelas gordas para estar em forma, e seja o próprio processo econômico, que é extremamente dependente de energia. Estou falando em elétrica, estou falando em diesel, estou falando em gasolina, estou falando em gás, e uma série de coisas, diríamos assim, mais puras do que as nossas calorias. Depende disso sim para alavancar o processo econômico. A economia e a sociedade brasileira, ela está estagnada por vários motivos, mas tem alguns principais. Um deles é energia, outro deles é burocracia, também tem impostos elevados, protecionismo, enfim, resolvendo essas tretas e proporcionando um bom processo educacional focado em qualificações objetivas da nossa população, aí nós vamos ter tudo para arrebentar a boca do balão e crescer mais do que China, mais do que Índia. Nesse ponto eu sou muito otimista, só temos que fazer a nossa lição de casa. Algumas já estão sendo feitas, como superávit fiscal, para combater ou para eliminar as distorções que nós acumulamos durante décadas no que se refere às contas públicas. E para finalizar o Fora de Curva de hoje, já que eu imagino que tem muita gente esperando que eu encerre isso aí para pegar seu carro e vão para a praia, vão para a serra, vão para o campo, então vou ser mais rapidinho. Mas eu não posso deixar de puxar um pouco a orelha dos norte-americanos. Fiz um elogio para eles sim na questão da taxa de juros, mas agora eu vou bagunçar um pouco com a ordem jurídica deles, que apresenta alguns anacronismos que bem que poderiam estar aqui no Brasil, dado as suas maluquices. Olha só, o Tribunal Superior lá de Nova York decidiu nessa terça-feira, ontem, dia 14 de junho de 2022, que uma elefanta que mora no zoológico não é uma pessoa. Precisou de um debate de um tribunal superior, aqueles juízes togados, aquela roupa preta, parece uma mortalha, para decidir que elefante não é gente? Se bem que, eventualmente, tem gente que se comporta como paquiderme, mas paquiderme virar gente eu acho meio difícil, né? Mas o caso é o seguinte, é uma elefanta, na verdade, e a gente tem que cuidar com os gêneros, senão podemos levar tomate na cara. Ela está no zoológico do Bronx, bairro de Nova York, desde 1 aninho de idade, agora tem 45 anos. É uma senhora de meia idade, então vamos falar assim. E aí tem um grupo que acha que ela está muito solitária no zoológico e está lutando para fazer com que ela se mude do zoológico para ir para outro lugar onde ela possa se integrar com mais elefantes, possa fazer mais elefantadas.
Olha, eu vou falar a verdade, eu me compadeço, eu tenho pena desses animais que vivem trancados em jaula. Eu acho que é um sofrimento muito grande só para as pessoas poderem admirar eles. Olhar em documentários até é muito mais legal. Mas olha só o que diz a sentença da juíza Janet Di Fiore, nome italiano, está lá nos Estados Unidos. Embora ninguém conteste as impressionantes capacidades dos elefantes, rejeitamos os argumentos do peticionário de que tem o direito de buscar o recurso de habeas corpus em nome de rep a elefante, escreveu a juíza na decisão. Pessoal, nem vou falar gente, porque agora tem que ser pessoal, senão vai dar muita redundância. Porque sim, pelo objetivo nobre de tentar dar um conforto a mais para essa elefanta, quiseram comparar ela com gente. Vamos deixar claro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, bem diferente, e misturar as bolas assim, em nome de uma retórica jurídica, só vai dar mais confusão nesse mundo. Sim, vamos libertar a rap, assim como vamos parar de castrar esses coitados dos bichinhos que os ambientalistas insistem que os bichos de estimação sejam castrados. Sou contra e a favor da liberdade da rap. E com essa, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Eu desejo a cada um de vocês um excelente feriado. Curtam da melhor maneira que lhes aprover. Amanhã de manhã eu pego a estrada, mas vou para São Paulo para levar minha mãezinha para uma visita para minha irmã e para as netas. Mas acima de tudo, especialmente aqueles que podem dar uma enforcadinha na sexta-feira, aproveitem muito esses dias de folga, porque na segunda-feira todas as encrencas voltam e vão ser bem pesadas mesmo. Vai ter muita bagunça para nós olharmos aqui, interpretarmos da melhor maneira para que o espectador do Fora de Curva esteja primeiro lugar, atualizado, e segundo lugar, com uma opinião nem sempre muito ortodoxa a respeito da nossa realidade, tanto do Brasil como do mundo. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e não se esqueçam, inscrição no canal, deixar like e compartilhar esse vídeo com essa rede de contatos. Um forte abraço a cada um de vocês, até breve, vamos ver se eu vou fazer sexta-feira fora de curva ou não. Tchau!